Alô? Alô? E aí, André? Tá me escutando? Sim, tô escutando. Deixa eu tentar ligar aqui. Tô escutando. Vamos ver só um pouquinho. E agora? Sim, eu tô escutando. Tá me escutando aí? Ah, beleza. Não, agora eu estou te escutando no microfone aqui. Agora tá Só, legal. só o teu telefone tá muito baixo. A tua testa Eu só tá. vou Agora ajeitar deu. aqui. Estou ajeitando aqui, ó, o bichinho. Só um pouquinho. Vamos ver se ele vai ficar. Um pouquinho mais para, um pouquinho mais para cima. Aí, Tá agora bom deu. assim? Agora deu. Deu, né? Deu para Beleza. ver. Tá. Deixa eu só conectar aqui. Vamos ver o nosso disclaimer aqui, nosso início de conversa. E aí, deixa eu ver. O pessoal já está entrando aí, já somos 7 pessoas. 8. Um minutinho só para o pessoal já entrar e a gente já começa. Deixa eu Tá. ver se eu consigo me conectar aqui no meu também. Eu acho que eu não vou conseguir. Ver só o que eu consigo é derrubar a câmera. Espera aí. Pronto. Beleza, gente. Tudo certo? Tudo certo aí, Jorge? Podemos começar? Podemos começar, Deixa eu ver, tranquilo. eu tô anotando aqui, são 8h05 em ponto. Vamos tentar não ser interrompidos pelo Instagram. Vamos lá, gente. Então, para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, está nos ouvindo, essa live é uma live de apresentação, né, da disciplina de compliance no setor público, do curso de extensão em compliance, promovido pela Comissão Nacional de Compliance da ABA, em parceria com o IPA. Esse curso estava programado para esse semestre, em razão da pandemia, ele foi reprogramado, vai iniciar em agosto, as inscrições, se eu não me engano, vão até o dia 7 de agosto, as aulas devem estar iniciando aí pela primeira, segunda semana de agosto. De qualquer maneira, para mais informações, tem o e-mail do compliance da ABA, vocês podem entrar em contato e fazer inserções ou receber maiores informações sobre o curso. Um disclaimer, um aviso legal inicial, a opinião que vai ser tratada aqui é exclusiva dos debatedores, ela não é uma opinião oficial nem da ABA, nem do IPA, nem da OAB, que nós fazemos parte, ela, né, diz respeito exclusivamente à nossa posição pessoal e provavelmente uma posição e um conteúdo que nós vamos tratar na disciplina desse curso de extensão em compliance, na Até, disciplina de compliance no setor público. até porque a gente pode ter ideias divergentes, né, André? E daí ninguém vai saber qual é o certo. Não, não, nós vamos tratar aí durante essa live, certamente a gente vai demonstrar o quanto pode ser, eu diria menos do que polêmico, mas o quanto pode ser interessante várias posições a respeito desse nosso tema, né? Mas então, assim, para a gente completar, como a gente está tentando ser o mais adequado possível também à LGPD, esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram, depois vai ser repassado para o YouTube da Comissão de Compliance da ABA. E, portanto, se você não quer ser identificado na inclusão ali dos comentários e tal, não faça sua identificação pessoal. De qualquer maneira, né, o pessoal que fizer algum comentário, fizer alguma consideração aí durante a live, saiba que isso vai ficar disponível ao público também, sem prazo definido de armazenamento. Que mais que eu posso dar de notícias aí a respeito antes da gente iniciar o conteúdo?
O Jorge, que depois vai se apresentar, é o coordenador dessa disciplina no curso de extensão ao compliance. O meu nome é André Luiz Pontinho, eu sou advogado, consultor, sou sócio da empresa Ethics Sul GRC, e nós trabalhamos exclusivamente com esse segmento de compliance, adequação à LGPD e integridade e governança. Eu sou presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB e secretário da Comissão Especial de Compliance. Faço parte também de outras entidades aí desse segmento de compliance, entre elas a Comissão Nacional de Compliance da ABA. Eu acho que da minha apresentação inicial era isso. Jorge, se tu quiser se apresentar, a gente já vai entrando aí. O meu nome é Jorge, como o André falou mais de uma dezena de vezes, né? É Jorge, então todo mundo decorou, é Jorge Inácio, né? E eu sou formado em Direito, sou advogado, sou também contador, né? Me formei em Gestão Financeira na área de Administração. Também tenho formação como técnico de processamento de dados e ainda em transações imobiliárias, né? E atualmente estou desenvolvendo, estou como aluno especial no curso de Direito da Empresa e dos Negócios do mestrado de Direito da Empresa e dos Negócios na Unicinos, e eu trabalho atualmente na PGM, na Procuradoria-Geral do Município, né? Onde eu exatamente desempenho algumas funções também ligadas ao compliance, né? Atualmente a gente está fazendo uma avaliação nos contratos de licitações feitos por alguns órgãos públicos. Então a gente tem lido exatamente com essa pauta do compliance, né? E além disso, eu também sou coordenador financeiro da Comissão Nacional de Compliance, da ABA, e também participo da Comissão de Advocacia Corporativa da OAB, né? Onde o André é meu colega lá também. Também. Né, André? Também participamos lá da FIAC. Jorge, eu não sei, nós tínhamos pensado, tá, pessoal? O pessoal está nos ouvindo bem aí, né? Dá um ok aí nos comentários para a gente não estar falando sozinho. Nós tínhamos pensado em tratar alguns tópicos, combinamos de tratar de fazer uma apresentação tentar fazer uma apresentação bem prática, com cases. O Jorge ficou de nos brindar com várias experiências dele aí nesse segmento público, né? Nós queremos tratar um pouquinho, bem rapidamente, essa questão conceitual. Depois vamos tentar dimensionar ali algumas questões de áreas de impacto de programas de integridade. Rapidamente também tratar dessa questão de por que integridade no setor público, quais são as razões históricas, enfim, nosso contexto atual desse tema, né? E vamos tentar, no final, tratar um pouquinho, se der tempo, de especificidades de cada área aí de atuação do compliance público, né? E, claro, não sei se nós vamos conseguir, nós também não vamos trazer muita novidade sobre as mudanças, as previsões legislativas estaduais, municipais, enfim, de programas de integridade no âmbito da administração pública municipal e estadual aqui do Rio Grande do Sul. Bem rapidamente, para a gente não entediar os nossos convidados aí, os nossos ouvintes dessa live, Jorge, eu queria só lembrar que nós estamos tratando da disciplina de compliance na administração pública dentro desse curso de extensão em compliance da ABA. Então, qual é o foco que provavelmente a gente vai trabalhar nesse segmento, né? E por que a gente fala de compliance, por que algumas pessoas tratam de integridade? Aqui nós já temos uma matéria suficiente para uma aula sozinha, né? Claro. Com os conceitos e essas diferenças conceituais, né? Compliance, para quem vai trabalhar, para quem vai chegar na nossa disciplina, provavelmente o conceito de compliance, o conceito de sistemas de gestão de compliance alinhados com as ferramentas da ISO, com os conceitos da ISO, os conceitos
as práticas, né, costumeiramente aceitas relacionadas a esse conceito já vão estar muito consolidadas. Sim. Só que quando a gente trabalhar com esse assunto, a gente vai começar a trabalhar com uma palavra diferente, uma palavra chamada integridade, que é o termo que a legislação brasileira trata os programas de compliance. Ela trabalha com o termo integridade, né? Algumas pessoas trabalham de forma diferente. Algumas tratam como absolutos sinônimos, sinônimo, compliance e integridade, e simplesmente dizem que é uma forma de utilizar uma palavra no vernáculo, né? Uma palavra na língua portuguesa, e não utilizar o termo em inglês. Então, elas dizem que são sinônimos, que pode chamar tanto de compliance como de integridade, vai estar falando da mesma coisa. Outras pessoas dizem que como a lei brasileira que trata de programas de integridade é uma lei anticorrupção, é a lei anticorrupção, e ela trabalha especificamente com esse segmento, né, de anticorrupção, antipropina, né, dentro dessa lógica, algumas pessoas dizem que o programa de integridade é o programa de compliance focado no anticorrupção, certo? Outras já dizem que o programa de integridade é o compliance no setor público, enquanto que o compliance é o compliance no setor privado. A gente não vai entrar nessa polêmica, porque também não faz muito sentido, mas é bom deixar claro que existem essas diferenças de entendimento, e que em algum momento tu vai ler algum artigo, algum livro, e talvez o termo esteja sendo utilizado de uma maneira diferente do teu sentido, né, natural. Para nós, é a mesma coisa, mas não sei. Vamos lá, Jorge. É importante a gente lembrar, André, sempre de trazer um pouquinho do contexto histórico, né? Eu vou combinar contigo assim, umas coisas assim, ó. Tu é um cara muito certinho, organizado, foi lá, me mandou o roteirinho e tal, blá. Eu sou mais de uma lógica disruptiva, sabe? Eu acredito aqui na educação feita por osmose, a gente aprende por estar dentro, por andar junto, né? Então, assim, ó, eu vou trazer um pouquinho, muito rápido, do contexto histórico. Se a gente entender do compliance, a gente tem que remontar lá na virada do século XX, né, onde foi criada o FDA, né, o Pacto de Drogas e Substâncias lícitas ou ilícitas dos Estados Unidos, onde eles começaram a trabalhar com isso. Depois a gente vem, aí eles perceberam o seguinte, que não é uma coisa só para tratar de conformidade, para tratar de integridade. Não, aí o que aconteceu? Quando mexeu no comércio e indústria ali das drogas, dos fármacos, né, em geral, aí o que aconteceu? Os bancos olharam e disseram assim, isso aí é legal, isso aí é legal. E daí, com a criação do Federal Reserve, né, nos Estados Unidos, lá em 1911, se não me falha a memória, que deu início a, quer dizer, mexer no bolso das pessoas. Porque tu sabe que as mudanças elas vêm quando mexe no bolso, né? E daí a revolução, ou não é? Né? A revolução foi andando nessa questão do compliance, né? E a gente a gente pode dizer que existe realmente um indício do compliance lá no Acordo de Basileia. O Acordo de Basileia 1988, 1, 2 e 3 ali. Então, nesses acordos de Basileia é que a gente pode começar a ver, né, o embrião realmente do compliance, de fazer a conformidade, de seguir padrões, né? Eu sou um cara que lida com direito na área financeira, né? E já, só para que as pessoas entendam, eu já fui gerente de banco do Banrisul. Então eu tenho essa questão de compliance, né? A gente tem cases aí que a gente pode citar depois, e toda vez que se fala em compliance, se lida exatamente com o bolso das pessoas. E lidar com o bolso, né, as pessoas acabam se obrigando a aplicar alguma coisa. Porque qual é a intenção inicial do compliance, André? A intenção inicial do compliance era evitar perdas, né? Então, quer dizer, evitar perdas, evitar processos, evitar situações
que pudessem onerar, né, os pequenos juros que os bancos recebiam, né? Então, Sim. então, quer dizer, eles tinham que evitar isso. Então, foi trazido esse conceito para dentro do setor público para exatamente conseguir conciliar a entrega do setor público, né? Porque o setor público também tem que fazer entregas. Claro, claro. Uma colega que entrou aqui, eu até perdi o nome porque passou rapidamente aqui nas observações do Instagram, estava pedindo para a gente falar sobre o conceito de compliance. A gente vai eu vou ler para vocês bem rapidamente, tá? Porque isso, quando nós tratarmos na sala de aula, já vai ter passado por diversas disciplinas tratando desse conceito. Então, isso já vai estar bastante consolidado na cabeça do pessoal que vai estar fazendo o curso de extensão. O conceito tradicional financeiro, que é esse conceito que o Jorge trouxe, assim, dessa origem financeira, do sistema financeiro do compliance, ele é o ato de cumprir, de estar em conformidade, de executar regulamentos internos e externos impostos à atividade da instituição, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e ao regulatório legal. Eu não sei se o Jorge caiu, se tu está me ouvindo ainda, Jorge? Deu? Não, voltar, trancou um pouquinho a tua imagem. Tu tá me ouvindo ainda? Alô, Jorge? Acho que daqui a pouco eu continuo aqui online, então a gente vai esperar o Jorge, ver se ele tá online de novo, se já voltou. Acene para nós, Jorge. Ó, eu não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo. O som. O pessoal que está nos escutando na live, está nos escutando? Está me ouvindo? Sim? Vamos ver. Tudo bem? Pessoal que está online aí? Deixa eu ver. Marcos Fraga, Angélica, Marcos. O Marcos está dizendo que ele está nos ouvindo, mas não está ouvindo o Jorge. Vamos mandar uma mensagem para o Jorge aqui enquanto a gente continua. Pronto, o Jorge saiu um pouquinho, daqui a pouco ele retorna para a gente continuar a nossa live. Vamos ver? Vamos ver. Vamos aguardar o Jorge entrar. Oi. E aí? Opa, voltamos! Tu tinha caído ali, nós não estávamos te escutando. Podemos continuar, senão nós vamos já na sequência. A gente estava falando do conceito, pode. Da colega que tinha pegado o conceito, mas o importante é assim, o compliance está ligado à criação de ferramentas, né, para garantir a conformidade legal, e não só a conformidade legal, mas a conformidade aos regulamentos internos e externos impostos à instituição, e principalmente também atrelado à questão do regulatório legal e à reputação, certo? Então, nós temos esses três focos e existem uma série de ferramentas que nos indicam quais são os focos principais de atuação muito ligados à gestão de riscos, como a gente vai trabalhar na sequência, e os alunos do curso de extensão já vão ter visto, né, com bastante abrangência. No que tange à administração pública, o compliance na administração pública em geral, o conceito normalmente usado é o conceito da lei anticorrupção e do decreto regulamentador. Então, só para aquela nossa colega, e depois a gente não vai falar mais em conceito, tá? Mas assim, só para aquela nossa colega. O decreto diz especificamente que o programa de integridade consiste, no âmbito da pessoa jurídica, o conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos,
praticados contra a administração pública. Então, esse é o conceito legal de um programa de integridade. Esse mesmo conceito pode ser adaptado também para o segmento privado, porque essa lei anticorrupção diz respeito especificamente a ações focadas na administração pública, né, em que a administração pública seja parte. Mas, enfim, vamos vencer isso, né? Vamos vencer a questão do conceito. O mais interessante é que parece uma redundância tu falar de conformidade, né, de integridade e não corrupção, né, na gestão pública. Quer dizer, na verdade, são conceitos que eles são conceituados, que são preconizados na Carta Magna. Né? Claro, exatamente. A Constituição já estaria. Mas, infelizmente, não é assim. Né? Eu falei que eu sou um pouco disruptivo. Então, né, não exatamente seguindo a nossa linha, até porque eu acho que a gente tem um pouco tempo, é interessante a gente debater que existiu, né, alguns cases que fizeram, principalmente na questão dos nossos órgãos financeiros aqui no Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, entendeu? Eles começaram a aplicar o compliance, os cases mais impactantes do compliance no Brasil foram aplicados nessas instituições financeiras, que são governamentais. O grande problema é que houve, e aí a questão do conceitual, que houve uma tendência no conceito de aplicar um engessamento da máquina. Quer dizer, já não se conseguia, tu tinha um auditor, né, que auditorava o outro auditor, quer dizer que daí tinha um fiscal de compliance lá dentro, quer dizer, começou a engessar muito e burocratizar, e a lucratividade dessas instituições presas na nossa tsunami de leis, né, que a gente faz lei para poder regular lei. Então, acabou indo por água abaixo. Então, a gente tem que cuidar um pouco essa questão, não só no setor privado, mas principalmente no setor público, que não impeça as entregas necessárias à população, né? A gente tem que pensar no compliance. Perfeito. Exato. Eu acho que na sequência, na medida em que a gente vai falar um pouco mais sobre o que são esses programas dentro da administração pública, vai ficar cada vez mais evidente que o programa de compliance na administração pública direta, por exemplo, ele vai, de alguma forma, beneficiar esse administrador, que é um administrador probo, né? Nós estamos partindo do pressuposto que é um administrador honesto e que tem dificuldade, às vezes, de implementar determinadas ações na administração pública por conta do medo dos controles que existem sobre a administração pública e que hoje em dia engessam muito qualquer atividade inovativa, né? Qualquer atividade de inovação junto à administração. Então, se a gente conseguir que isso fique claro lá no final da nossa disciplina, de que um sistema de compliance, um programa de integridade na administração pública tem esse condão, tem esse objetivo e pode atingir esse objetivo de auxiliar esse administrador honesto a realmente realizar coisas além daquele normal, né? Sem correr determinados riscos junto à lei de improbidade. Acho que isso vai ser muito legal, né? Tu estava falando um pouco aí da questão histórica. A gente não vai ter muito tempo de tratar disso, mas assim, a questão da corrupção, ela vem da história do Brasil desde que nós éramos colônia, né? Ela vem provavelmente de uma cultura, ela vem provavelmente de uma cultura de um estado servil, no sentido de estar ali servindo determinadas pessoas e não a população, né? Desde da nossa experiência portuguesa. E nós trazemos isso muito na nossa história republicana, né? Trazemos ainda esse modelo de paternalismo e um paternalismo individual, no sentido de tirar vantagem da administração pública.
E isso vem conosco desde sempre. Então, a lei anticorrupção, que é um marco um pouco dessa lógica do compliance da administração pública, ela é decorrente não só dos protestos que aconteceram, né, alguns anos atrás. Ela também é decorrente de um processo histórico, né? Processo histórico que levou muitas vezes ao questionamento da viabilidade até mesmo das empresas estatais. Né? Nós temos centenas, milhares de situações de mau uso da máquina pública, de recursos públicos, e esse histórico evidenciou cada vez mais a necessidade de uma lei que pudesse ajudar a regular esse regime jurídico, né, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, né? Dentro dessa lógica que veio a lei anticorrupção, o decreto regulamentador, a lei das estatais, né, que restringe essa autonomia dos governantes, mas restringe no sentido de vincular esses administradores, né, ao mínimo de regramento, ao mínimo de regras de governança e accountability. Eu estou vendo que a tua imagem está meio que trancando. Não sei se tu está conseguindo acompanhar, Jorge. Não, eu estou conseguindo acompanhar sim. Tá dando umas trancadas. É a sobrecarga da rede aí. Sim. A gente já tentou fazer às 20 horas, que é para tentar escapar um pouquinho da sobrecarga do final da tarde, mas não adianta, né? Ultimamente tem sido quase o dia inteiro. Mas enfim, dentro dessa... exatamente. Dentro dessa lógica histórica, né, da questão da corrupção no país e essa pressão social dos últimos anos, né, a gente tem, como tu mesmo falasse, o marco da Constituição Federal de 88. Então, nós não tínhamos uma lei específica, mas nós sempre tivemos os 5 princípios, os 4 depois, com a emenda constitucional, o 5º princípio que regem a administração pública. Todos eles estão ligados à ideia de integridade na administração pública, né? Os 5 princípios, né? Não sei se o Jorge caiu. Vamos lá. Tá ouvindo, Jorge? Eu acho que tu vai entrar novamente. Oi, voltou. Então eu estava falando ali da Constituição, não sei se tu pegaste. Sim, cortou também, não sei. Quem sabe tu sai e volta novamente, Jorge. Bom, vamos dando uma sequência aqui, enquanto provavelmente o Jorge tenta conectar novamente. Mas só para a gente não perder o raciocínio e vocês também não ficarem esperando aí a conexão. Voltou? Peguei. Voltou. Queres complementar aí com relação a essa lei, né, que foca aí acho que ele vai reiniciar. Então, voltando a tratar desse tema da Constituição, né? Nós temos os 5 princípios da administração pública e todos eles estão ligados intrinsecamente à ideia da moralidade, da impessoalidade, né? Da publicidade, estão ligados da própria eficiência, né? Que é esse 5º princípio, com a ideia de um sistema de integridade na administração pública, né? De nada, Tamara, vi que tu está falando aqui a respeito do conceito, mas realmente não é algo muito fácil trabalhar o conceito de compliance. É importante a gente ter algumas coisas muito prementes. Acho que isso, durante o curso, a gente vai ficar, deixa eu ver, vamos ver aqui o Jorge de novo, está aqui. Pronto. Acho que ele está voltando ali. Te segura aí, Jorge. Estão tentando me derrubar. Estão tentando te derrubar. Eu estou mantendo aqui.
Mas olha, faz parte das nossas lives, né? Pelo que eu tenho visto, tem sido presente em quase todas as lives e webinars e eventos online, não é? O pessoal caindo e voltando, enfim, vamos em frente. Mas Vamos em frente, nós já temos meia hora. Isso, mas falando ali o que tu estava falando sobre a questão da Constituição, é interessante que a nossa Constituição ela tem uma origem, se a gente estudar a origem, ela baseou algumas coisas na Constituição, nas Constituições anteriores, depois a gente teve um pouco de influência da Constituição americana, enfim, a gente teve várias influências. Mas se a gente olhar a nossa colonização foi de pessoas condenados, presos e tal, que vieram para o Brasil. Né? A mesma sorte teve a Austrália. Só que daí, se tu comparar o desenvolvimento social e econômico da Austrália e o desenvolvimento social e econômico do Brasil, que tiveram, né, apenas mudou a colonização, é que a gente percebe que talvez, né, os portugueses e espanhóis não eram tão amigos de conformidades de regras, né, os próprios dissidentes, as próprias pessoas que foram condenados, que vieram para cá, né? Não eram tão amigos de cumprir algumas regras, mesmo do encarceramento, enfim. Por isso a gente tem uma série de problemas aí brasileiros, né? Principalmente no setor público. Quer dizer, a corrupção ela ficou enraigada na nossa cultura. E por isso que nós precisamos do compliance. Não é que não existe um regulamento, né? Existe um regulamento, só que não se cumpre. Então, quer dizer, tem que se criar mecanismos, né, para que se faça cumprir os conceitos da Constituição. Sim, exato. Na verdade, nós que somos da área do direito sabemos o quão difícil é uma lei sozinha mudar comportamento. Não é? A lei com certeza tem um papel, acho que tem um papel ativo, é importante ter essa busca da mudança através do processo legislativo, mas a mudança ela se dá por uma mudança muito mais profunda, né? Cultural, digamos assim, interna às empresas, interna às organizações, e dentro desse escopo é que o programa de compliance ou o programa de integridade pode ter um efeito bastante significativo, porque quando tu tem um programa feito conforme ele é previsto, né? Ele é exigido, né? Digamos assim, tanto conceitualmente quanto na legislação, quando tu faz isso de uma maneira adequada, né? Tu vai estar mudando não só a organização, mas tu vai estar também auxiliando a mudança nas pessoas que fazem parte dessa organização. Seja ela qualquer organização, pode ser inclusive uma organização pública. As pessoas levam esses princípios, levam esses costumes, levam essa rotina para dentro das suas casas e para dentro dos seus próprios relacionamentos. Não é à toa que a gente diz que o compliance também é uma maneira de mudar o mundo, né? Não sendo poético, né? E não sendo ingênuo, mas também é uma das maneiras com as quais a gente pode auxiliar essa mudança. Fala, Jorge, eu te cortei. Tá aí, de volta? Sim. Infelizmente, uma coisa que você estava falando sobre a questão de fazer parte das nossas vidas, infelizmente, a população parece que só aprende quando há uma punição. E parece que criar normas de compliance, se você não tiver um limitante, um fator limitante, né, é óbvio. A gente tem que usar aquela analogia lá não sei se você conhece a analogia do macaco que queria pegar a banana em cima da escada, né? Os macacos, quer dizer, toda vez que o macaco subia para pegar, chegava um macaco novo na gaiola com vários macacos e ele subia na escada para pegar a banana, levava um balde d'água. Então, como todos levavam um balde d'água, né? Aí cada vez que chegava um novo e o novo queria pegar a banana, ele já apanhava, né? Para não subir na escada, sim, mesmo sem levar balde d'água. Quer dizer, e daí se tirou depois a banana e todo macaco que entrava novo, que ia subir na escada, apanhava.
Quer dizer, já sumiu a banana, não se tem mais nem noção disso, mas se continua o costume. Então, infelizmente, talvez para implantar normas rígidas, né, de compliance, se precisa tipificações criminais de combate, inclusive, à corrupção mais severas, Sim. né? Para que, É, se... sim. A minha convicção nesse ponto, Jorge, é que a mudança ela não pode ser individual, né? E ela tem que ter um Não. sentido um pouco mais do que simplesmente, não que seja simples, mas de que simplesmente cumprir o que está previsto na lei. Sim. Mas no sentido de que para as empresas, o que vai fazer com que as empresas realmente comprem essa ideia do compliance, porque o compliance não é de graça, ele não é barato, e às vezes ele faz com que a empresa tenha que fazer determinadas opções, inclusive de não fazer negócio, né? Então ela tem um custo direto, tem um custo indireto. Mas o que vai justificar a admissão disso por parte das empresas é o fato disso se tornar uma vantagem competitiva, na medida em que o consumidor, né, vai, de alguma forma, exigir isso, assim como exige sustentabilidade, assim como exige né, uma série de requisitos de qualidade, vai começar a exigir também das empresas que essa empresa tenha um programa, um certificado, que tenha práticas éticas, né? Da mesma forma, no compliance da administração pública, ele representa um custo para o administrador público. Provavelmente, determinadas práticas que faziam com que ele se elegesse ou que pudesse ter um retorno mais tradicional a respeito da administração pública, né? Ele vai ter que deixar de fazer. E ao deixar de fazer isso, qual é a vantagem que ele tem? Ele pode ter uma vantagem na medida em que quem os elege somos nós. Se para nós isso for um valor fundamental, ou seja, para aquelas órgãos da administração pública que tiverem um programa de integridade feito e realmente efetivo, isso for um diferencial no nosso momento de votar ou de escolher os nossos candidatos, isso vai ser também uma forma de incentivo a esses administradores públicos. Então, me parece que a gente tem que ser bastante pragmático com relação a isso, né? Existe a questão da penalidade, mas sim, existe uma balança na qual o risco da punição versus o benefício de não cumprimento dessa norma, desse regulamento, ele é né, juridicamente a gente diz, ele é só pesado, né? Ele é balanceado pela pessoa, ele é balanceado pelo administrador público também. Então, não basta ter penas grandes, é preciso sim, que essas penas sejam aplicadas. Sim, né? Sim. E além disso, existe essa questão do benefício, de ele enxergar isso como um benefício também político. A grande questão que eu vejo é que quem é o consumidor do serviço público? O consumidor do serviço público é o cidadão, né? O cidadão, por conceito, ele também é o eleitor, né? Então, quer dizer, no final, a fiscalização que ele faz é o seu direito exercido no voto, né? Então, quer dizer, quando a gente consegue mudar a cultura, né? A cultura da impunidade, e aí é que eu concordo contigo, no sentido de que precisa a lei ser cumprida e as penas serem aplicadas, porque antigamente o que acontecia? O cara, ele era um mau gestor. Ele pegava, comprava votos por cesta básica, ganhava lá, né, as eleições sempre fazendo favor para esse e para aquele, né? Aí ninguém cobrava dele nada porque todo mundo recebia individualmente algum tipo de benefício. O que a gente tem que entender é que o benefício ele tem que ser para todos. E se não é para todos, ele não é público, ele passa a ser privado. Né? E dentro dessa lógica é que eu dou um exemplo aqui, por exemplo, de Porto Alegre. Né? Porto Alegre, a gente iniciou uma fase da concessão da iluminação pública. Né? Ora, iluminação pública era uma coisa que a prefeitura fazia, tinha prejuízo, fazia mal,
não conseguia executar direito, entendeu? E cada vez fazia uma licitação. Era extremamente onerosa, né? E daí, quem é que pagava isso? O consumidor. Quer dizer, o consumidor tinha problema de segurança, estava no escuro, quer dizer, uma série de situações. Entrando, né, passando isso para quem consegue gerir isso, né, sem o custo público, quer dizer, a gente vai conseguir ter uma iluminação melhor, mais barata, quer dizer, nas contas de luz a gente vai, porque foi limitado o valor, né, quer dizer, a gente já sabe que não vai aumentar. Se estivesse no poder público, aumentaria o quanto a máquina pública tivesse o peso dela, né? Mas dentro de contrato de concessão, não. Tem uma tarifa máxima ali de ser exercida, né? Que não pode passar daquilo. Então, quer dizer, o papel do Estado passa a ser não de executor, mas de fiscalizador. E daí é que é a importante aplicação do compliance, entendeu? Para que a gente tenha o Estado, o município, a União, como órgãos de fiscalização, e muito menos de execução, mas de regulação e de fiscalização. E daí o compliance é extremamente bem-vindo, porque vai facilitar a vida do gestor, no sentido de que vai criar parâmetros onde ele pode fiscalizar e ele pode punir com rigor. Ele não precisa punir ele mesmo, né? Ele vai estar punindo quem está cuidando daquele serviço. Com certeza. Com certeza. Eu acho que nós já estamos aqui, falta 15 minutos só. Então, dentro desse, não sei se a gente pode encerrar essa parte mais de vantagens, depois a gente vai um pouco mais na especificidade aí dos setores. Uma das grandes vantagens de um programa de integridade na administração pública é que ele também auxilia a mudar a cultura do servidor público, né? Não que a cultura do servidor público não seja uma cultura ética, mas ele não é, de alguma forma, incentivado a isso. Através de um programa de compliance, ele é incentivado a ter uma cultura ética e de integridade. O servidor público já passa a fazer um filtro a respeito daquilo que pode ser, que não pode ser feito, que é ético, que não é ético, né? E de seguir as leis, não só da questão ética, mas também de seguir as leis, né? Trazendo para a administração pública como um todo uma maior segurança na tomada de decisões, né? Isso vai transmitir uma segurança para o gestor, né? Para o prefeito, para o secretário, de que a decisão que está sendo tomada é uma decisão que passou por todas as instâncias, estava todo mundo preocupado com essa questão de seguir a regra, de seguir a ética, a integridade. E também tem um efeito, que é um efeito que ainda tem que ser demonstrado, mas que em tese ele existe, que para receber investimentos, né, parcerias público-privadas, principalmente de grandes organizações com sede no exterior, para receber esse investimento, cada vez mais essas organizações vão ter um olhar muito forte sobre a administração pública que tenha um programa de integridade, porque ela quer garantir que aquele investimento que ela está fazendo ali, ela precisa garantir isso para os seus stakeholders, para os seus sócios, enfim, associados, né, para os seus participantes, quem tem as ações, ela precisa garantir de que ela está colocando esse investimento dentro de um país, de um estado, de um município, que não vai haver desvio. Então, para isso é importante também, é um diferencial competitivo, no caso dessa disputa entre os municípios e os estados por investimentos, certamente será um diferencial competitivo, eu diria que muito brevemente. Está conosco ainda, Jorge? Sim, sim. Deu uma parada? Eu tinha pensado, não sei se a gente vai conseguir, mas eu tinha pensado em a gente tratar um pouco das especificidades, porque quando a gente fala em compliance na administração pública, nós podemos estar tratando de compliance na administração pública direta, ou seja, um programa de integridade nos municípios e em determinadas secretarias dos municípios, nos estados, né? Podemos também estar tratando de compliance, de programas de compliance, sistemas de gestão de compliance em estatais. E aí nós temos leis específicas, que é a lei das estatais, que é determinada uma série de regulamentos que tratam especificamente sobre programas de integridade
nessas empresas públicas, né? E um terceiro foco, que obviamente a gente não vai conseguir tratar, mas que é bom só deixar o título, que é a ideia de que várias leis municipais, estaduais, já estão exigindo programas de compliance das empresas que prestam serviço para a administração pública. Então, nas licitações já tem lá uma exigência do programa de compliance ou uma exigência de que a empresa tenha em um determinado prazo, 180 dias, um programa de compliance efetivo dentro das suas organizações. Tudo isso está ligado, né? Tudo isso está interligado, eu diria assim, com a ideia de compliance na administração pública, porque um dos pontos fundamentais do programa de compliance é que ele exija dos seus fornecedores que eles também sejam éticos, né? Num programa de compliance privado, né? A due diligence lá com os seus fornecedores. No caso da administração pública, os fornecedores são empresas privadas, então a tendência na aplicação desse princípio é de que os municípios, os estados, cada vez mais exijam dos seus prestadores que eles tenham programas de compliance instituídos e efetivos em suas organizações. Mas, enfim, falei um monte, agora vou deixar contigo. Nesses últimos minutos, assim, de todos esses assuntos que tu abordou, eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase nas vantagens, porque é o seguinte, a questão das normas de compliance no setor público feito pelas empresas públicas ou pelos governos, no meu entendimento, é uma obrigação legal e moral, entendeu? De prestar contas à população, né? Mas meu foco, que eu me preocupo mais, é essas pessoas, esses administradores, né? Exigirem da contratação que contrate empresas que adotaram normas de compliance. E daí, diferencial, como gestor privada, um programa de compliance ativo e eficiente, né? Qualquer empresa que tenha um programa de compliance, ela está apta a fornecer serviços ao setor público. Quer dizer, automaticamente, porque todas aquelas normas, o setor público exige o mínimo. Se você tem uma norma de compliance, você fez muito mais que o mínimo. Então, você está pronto para ser... Não sei se estão ouvindo aí? Sim, eu estou escutando. Está trancando um pouco, mas eu estou escutando. Tá. Condições mínimas de participar de qualquer processo licitatório, né? Então, às vezes a gente como advogado, vai se deparar com empresas que vão nos contratar e vão dizer assim, o que é preciso para eu entrar na licitação, né? Se você tem um programa de compliance, você não está dentro da licitação, automaticamente. Quer dizer, agora se você não tem, aí a gente tem que olhar questões éticas, questões legais, questões ambientais e uma série de questões de todo o ecossistema da empresa, né? Tem que avaliar a empresa, quer dizer, o custo para se participar da licitação, às vezes é gigante, simplesmente porque a empresa estava acostumada com jeitinho, estava acostumada com sonegação, acostumada com meia nota, né? Tem a ideia da meia nota é muito divulgada no comércio, né? Esse tipo de coisa, porque se a gente implantar... Olha, acho que... Oi? Não, cortou um pouquinho, mas já estou falando. Isso, se a gente implantar o compliance dentro das empresas, a gente não precisa se preocupar se a empresa vai poder participar ou não. Certamente ela vai poder participar e detalhe, muitas vezes ela vai ganhar certas questões que outras vão ser impugnadas e ela não, né? Tem essa grande vantagem competitiva. Sim, é verdade. Sem dúvida vai ser um filtro, né, já na licitação. Nós temos poucos minutos, acho que a gente pode fazer só um encerramento aí final. Eu só queria deixar esse recado para o pessoal de que eles podem olhar a respeito do programa de integridade em estatais. Existe um guia de implementação de programa de integridade do IBGC, e existe
num material maravilhoso junto à página da CGU, né, da Controladoria Geral da União, pode encontrar bastante informações sobre isso. Lá também tem um material sobre programas de integridade nos municípios. Então, acho que tem uma série de requisitos. O programa de integridade na administração pública não é tão essencialmente diferente de um programa de compliance tradicional. Ele tem os pilares, só que adaptados à administração pública. Ele vai ter a necessidade de um comprometimento da alta direção, ele vai necessariamente ter que ter análise periódica de riscos, vai ter que implementar procedimentos, né, controles, comunicação, treinamento fundamental, né, vai ter que ter um monitoramento do programa para ver como ele está, o que precisa melhorar. Então, dentro daquela lógica dos 5 pilares de um programa de integridade, do programa de compliance, também na administração pública, também nas estatais, ele segue muito essa lógica, né? O que ele vai trazer muito fortemente boas práticas internacionais, que a gente recomenda muito, o pessoal olha as boas práticas, a recomendação do Conselho da OCDE sobre integridade pública. Ele vai trabalhar conceitos sensacionais a respeito da accountability, de transparência, né, de participação do cidadão. Tudo isso vai está muito ligado a um programa de integridade. Então, são conceitos internacionais, como recado, né? São internacionais, e é interessante a gente ver que a OCDE, que não tenha mesmo um problema que nós temos, mas tem problemas relacionados à corrupção na administração pública, ela trabalha isso como um requisito fundamental, inclusive para a entrada nos países, né, que queiram entrar dentro da OCDE. Então, transparência só não é suficiente, tem que ter acompanhado de mecanismos eficazes de responsabilização também. E é importante frisar que esses acordos, o Brasil também é signatário. Quer dizer, ele se obriga por força de lei nesses acordos. Quer dizer, então, se não estão cumprindo, quer dizer, já está falhando com o cumprimento das normas básicas que são sem dúvida. que o Brasil é signatário, né? E eu vou me despedir, depois eu passo a palavra para ti também, Jorge, para a gente encerrar, porque nós já estamos nos minutos finais, mas assim, eu queria deixar esse recado muito forte para o pessoal que está nos escutando ainda no final dessa live. O compliance não é só uma maneira de seguir as leis, de fazer com que as pessoas sigam as normas, etc. Compliance, principalmente ligado à administração pública, é uma maneira de mudar o nosso futuro também. É o futuro do cidadão que está em jogo com relação a isso. É o futuro da cidadania. E os conceitos bem aplicados de programas de integridade estão muito ligados aos conceitos de moralidade, de transparência, de eficiência, de impessoalidade. E eu acredito realmente que uma vez que a gente consiga forçar a implementação disso nos órgãos da administração pública, nós vamos ter uma melhoria significativa dos serviços para o cidadão, né? De eficiência na administração pública. Se quem está nos ouvindo realmente tem interesse em seguir com esse estudo, né, dá uma olhada lá nas recomendações da OCDE. É um material muito legal, são 15 folhas, tem muito esquematizado, e eu tenho certeza que vai convencer do quanto que ele é efetivo, que ele bem aplicado, ele consegue ter resultados realmente importantes. E era o meu recado final. Jorge, contigo agora. André, eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes, né? Eu acho que é interessante a gente trocar, inclusive como a gente não pode se reunir tantas vezes, esse bate-papo público é importante porque a gente consegue passar informações que às vezes fica na caixinha de cada um, né? Na tua caixinha mental, na minha caixinha mental, e a gente tem que abrir essa caixinha mental aí para os nossos convidados ouvirem também, participarem. Não deu para que eles fizessem perguntas, seria interessante que houvesse mais participação, mas o tempo nos impede. Mas eu quero dar dica também do TCE aqui no Rio Grande do Sul, tem uma série de recomendações ali para os órgãos públicos, prefeituras, administração direta e indireta, e muito bacana, né, é entender que compliance não é modismo, compliance não é a palavrinha que está na moda, não. Compliance é uma atitude, compliance é a mudança de, né? É você trabalhar bem a missão,
trabalhar bem a visão, quer dizer, você tem que trabalhar, e da mesma maneira no setor público, né? Qual é a visão do setor público, né? É se transformar em uma cidade, um município, um estado, né? Que consiga atender às necessidades da sua população, né? Essa é uma visão e uma missão que eu acho que o gestor público, quando ele é eleito, ele tem que ter em mente. Se ele tem em mente apenas ganhar o cargo público, ficar famosinho ou poder gerenciar as coisas da maneira que ele quer, não, é um péssimo modelo, né, para ser adotado. Quer dizer, esse cara aí, ele não conhece nem nada de gestão pública. Ele tem que estar interessado em chegar exatamente para aquelas pessoas esquecidas, né, lá na ponta. E isso é que nós temos que cuidar como consumidores, como eleitores. Quer dizer, será que as pessoas que nós votamos, as pessoas que nós escolhemos como gestores, será que essas pessoas elas estão preocupadas com os invisíveis, com as pessoas que às vezes não têm nem Bolsa Família porque não tem nem CPF, né? Não tem acesso a nada? Nós precisamos, né, trabalhar esses conceitos e mudar o conceito da população em si. Né? É uma questão de uma quebra de paradigmas. Eu acho que a gente criou um paradigma de que não dá nada, né? Parece que no mundo inteiro se criou uma questão de corrupção, que no governo lá a gente pode fazer alguma falcatrua que não vai dar nada. Não, tem que dar, tem que ser punido exemplarmente. Eu acho que quem desvia, né, dinheiro da saúde, por exemplo, ele é muito pior que um assassino. Porque o assassino aí mata uma pessoa, né? Quem desvia dinheiro da saúde pode matar 10, 50, 100, 1000 pessoas, né? Quer dizer, ele causa um mal muito maior à sociedade do que aquela pessoa que matou uma pessoa apenas. Então a gente tem que pensar nisso e tem que comparar os valores. O que mais vale? É uma vida ou milhares de vidas? Então nós precisamos trazer essa mudança de conceito para dentro do compliance e saber que realmente gestão pública é coisa séria e nós precisamos entender isso. Beleza. Então, vamos encerrando a nossa live por aqui. Lembrando para o pessoal que essa é uma live da disciplina de Compliance na Administração Pública, do curso de Extensão em Compliance, promovido pela Compliance, pela Comissão Nacional de Compliance da ABA. Em parceria com o IPA, nós teremos uma noite inteira para tratar desse assunto nesse curso de extensão, que também vai ser pouco, né, Jorge? Mas a gente promete que vai tratar, né, um pouco mais a fundo desse tema, e estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato conosco aqui pelo Instagram, nas nossas redes sociais, enfim, no LinkedIn, Facebook, por e-mail, e a gente está à disposição para conversar com você sobre esse assunto ou sobre outros assuntos relacionados aí ao tema. Boa noite para todos e muito obrigado. É um assunto extremamente apaixonante, né? É apaixonante, com certeza. E nós, então, estamos nos colocando à disposição, como o André falou, né? Você pode nos seguir no Instagram, fazer perguntas, enfim, nós vamos ter o maior prazer em responder a todos. E eu quero agradecer à Associação Brasileira de Advogados, né, que abre esse espaço para que nós possamos debater esses assuntos tão importantes para a nossa sociedade. E quero agradecer também ao André, que foi esse companheiro aí, né, que a gente iniciou a disciplina e depois o André disse, eu gostaria de fazer parte. Legal, André, vamos lá, vamos junto. E é sempre bom a gente ter pessoas com a tua capacidade, com o teu currículo, né, fazendo parte da nossa comissão. É uma grande honra participar contigo. E, gente, boa noite. André, muito legal. Olha, a honra é minha. A honra é minha. 20 segundos, já estamos encerrando aqui. Já recebi o aviso. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, boa noite.